75º Sermão. Primeiro Sermão de Pentecostes. Parágrafo 1º. Pentecostes em o Novo e Antigo Testamento. Os corações de todos os católicos, caríssimos, reconhecem que a solenidade de hoje merece ser venerada entre as principais festas. Sem dúvida, inspira grande reverência este dia, consagrado pelo Espírito Santo com o excelente milagre do dom que ele fez de si mesmo. 10º desde aquele em que o Senhor subiu acima de todos os seus para se assentar à direita de Deus Pai, refúgio como 50º em seu ponto de partida, a ressurreição, encerrando grandes mistérios dos antigos e dos novos sacramentos, que demonstraram manifestamente ter sido a graça prenunciada pela lei e a lei cumprida pela graça. Antigamente, ao povo hebreu libertado do Egito, no 50º dia após a imolação do Cordeiro, a lei foi dada no Monte Sinai. Êxodo 19,17. Assim, no 50º dia, após a paixão de Cristo na qual foi morto o verdadeiro Cordeiro de Deus, desceu sobre os apóstolos e o povo fiel o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2,3. Reconheça, pois, facilmente o cristão zeloso terem os fatos iniciais do Antigo Testamento servido de começo ao Evangelho e haver sido a segunda aliança travada pelo mesmo Espírito que instituíra a primeira. Parágrafo 2º. Instruídos de modo admirável os discípulos. Atesta a história dos apóstolos, ao chegar o dia de Pentecostes, achavam-se todos eles reunidos no mesmo lugar, e veio subitamente do céu um ruído semelhante a um sopro de vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles habitavam. E apareceram-lhes línguas divididas à maneira de fogo, e repousou uma sobre cada um deles. E ficaram todos eles cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que os exprimissem. Atos dos Apóstolos 2,1 a 4. Como é veloz a palavra da sabedoria! Quão depressa se aprende o que é ensinado quando Deus é o mestre! Não foi preciso haver tradução para ser entendida, nem prática para ser utilizada, nem tempo para ser estudada. O Espírito da Verdade soprou onde quis. São João 3,8. E as línguas próprias de cada povo tornaram-se comuns nos lábios da Igreja. Foi nesse dia, pois, que começou a ressoar a trombeta da pregação evangélica. Desde então houve a chuva de carismas e rios de bênçãos a irrigarem o deserto e a terra árida, porque a fim de renovar a face da terra o Espírito de Deus sobre as águas odejava. Gênesis 1,2. E para dissipar as antigas trevas coriscaram os fulgores de uma nova luz. Quando pelo esplendor das línguas brilhantes, foi concebido o Verbo luminoso do Senhor, palavra de fogo, possuidora de eficácia para iluminar e de força para queimar, despertando o entendimento e consumindo o pecado. Parágrafo 3º. Perfeita igualdade das três pessoas. Embora, caríssimos, a própria forma de realização tenha sido admirável, e não se duvida que naquele uníssono exultante de todas as vozes humanas tenha estado presente a majestade do Espírito Santo, ninguém pense que a sua substância divina tenha aparecido na forma que os olhos corporais puderem perceber. A natureza invisível,
comum também ao Pai e ao Filho, mostrou pelo sinal escolhido a qualidade de seu dom e de sua obra. Manteve, porém, oculta a propriedade de sua essência em sua divindade, pois, do mesmo modo que nem ao Pai, nem ao Filho, igualmente nem ao Espírito Santo pode olhar o humano atingir. Na Trindade Divina nada é dessemelhante, nada é desigual. Tudo quanto se pode cogitar sobre aquela substância não difere em poder, glória ou eternidade. Quanto às propriedades pessoais, uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo, contudo não é diferente a divindade, nem a natureza diversa. Se, na verdade, do Pai é o Filho unigênito, e o Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho, não porém como qualquer criatura do Pai e do Filho, ele enquanto com ambos vive pode e subsiste eternamente naquilo que é o Pai e o Filho. O Senhor, por isso, na véspera de sua paixão, prometendo aos seus discípulos a vinda do Espírito Santo, disse: teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas por agora não estáis em condições de as compreender. Quando, porém, ele vier, o Espírito da verdade, guiar-vos-á por toda a verdade. É que não vos falará por si mesmo, mas falará de quanto ouve e anunciar-vos-á as coisas vindouras. Ele glorificar-me-á porque receberá do que é meu, para vos anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu disse que ele receberá do que é meu, para vos anunciar. São João 16,12-15. O Pai, portanto, não possui algo de diverso do Filho, ou o Pai e o Filho do Espírito Santo. Mas, tudo o que tem o Pai, tem-no igualmente o Filho, tem-no o Espírito Santo. Sempre na Trindade houve esta comunhão, porque nela ter tudo é o mesmo que sempre existir. Não se pensa a seu respeito em qualquer tempo, grau ou diferença, e se ninguém pode explicar o que Deus é, ninguém ouse afirmar dele coisa diversa do que é. É mais desculpável não falar da natureza inefável o que ela merece do que asseverar o que lhe é contrário. Tudo o que os corações piedosos puderem conceber sobre a eterna e imutável glória do Pai, entendam-no inseparavelmente sem distinção também do Filho e do Espírito Santo. Confessamos, portanto, que esta bem-aventurada Trindade é um só Deus, porque nas três pessoas não há diferença alguma de substância, de poder, de vontade ou de operação. Parágrafo 4º. Erros dos macedonianos. Detestamos os arianos, que querem haja alguma distância entre o Pai e o Filho. Detestamos também os macedonianos que, apesar de admitirem a igualdade entre o Pai e o Filho, julgam que o Espírito Santo é de natureza inferior, não considerando estarem incorrendo na blasfêmia que não será perdoada no século presente, nem no futuro juízo, pois disse o Senhor: aquele que falar contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas, a quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. São Mateus 12,32. Quem permanece na simplicidade não tem perdão por excluir aquele que poderia testemunhar em seu favor e jamais alcançará o remédio da indulgência, por não ter advogado que o patrocine. Do Espírito Santo provém a invocação do Pai, as lágrimas dos penitentes, os gemidos dos suplicantes. Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12,3.
O apóstolo prega claramente que a onipotência deste é igual à do Pai e à do Filho e uma só é a divindade, dizendo: ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12,4-6. Parágrafo 5º. O Espírito Santificador, na Igreja. Por meio destas e de inúmeras outras provas, pelas quais corusca a autoridade das palavras divinas, incitem-nos a unanimemente celebrar o Pentecostes, exultando em honra do Espírito Santo que santifica toda a Igreja Católica, instrui todos os espíritos racionais. Ele é inspirador da fé, doutor da ciência, fonte da dileção, sinete da castidade, causa de todas as virtudes. Alegrem-se os corações de todos os fiéis, porque no mundo inteiro é louvado e confessado por todas as línguas o Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. O significado da figura do fogo, que apareceu, persiste por sua operação e por seu dom. O mesmo Espírito da verdade faz brilhar a morada de sua glória no esplendor de sua luz, e nada quer em seu templo de tenebroso ou de tépido. Seu auxílio e seu ensinamento já nos obtiveram a purificação pelos jejuns e as esmolas. Segue-se a este dia venerável uma observância salutar, cuja utilidade todos os santos sempre experimentaram. Nossa solicitude pastoral nos leva a exortar-vos a praticá-la com ardor, de modo que se, nesses últimos dias, alguém houver contraído algumas máculas por negligência incauta, penitencie-se com o jejum e emende-se com a devoção da piedade. Jejuemos, portanto, quarta e sexta-feira, sábado com a devoção de costume celebremos as vigílias. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Septuagésimo sexto Sermão. Segundo Sermão de Pentecostes. Parágrafo 1º. Instrução tanto para os neófitos, como para os espirituais. O texto das palavras divinas, caríssimos, mostrou-nos plenamente a causa e a razão da solenidade do hoje, 50º dia após a ressurreição do Senhor, 10º de sua ascensão, em que, como sabemos, o Espírito Santo, prometido e esperado, se difundiu sobre os discípulos de Cristo. Visando, porém, a formar os novos filhos da Igreja, devemos acrescentar o obséquio de nossa palavra. Não receamos entediar os espirituais e bem instruídos com o que já conhecem. Só podem lucrar em querer que se instile na mente do maior número possível em que eles aprenderam para proveito próprio. Faça-se, pois, a distribuição dos dons divinos aos corações de todos. Dotos e indotos não menosprezem o serviço prestado por nossos lábios, aqueles, para provarem amor a que já sabem, estes para mostrarem desejo daquilo que ainda desconhecem. Assista-vos nesta boa disposição à liberalidade daquele de cuja majestade tentamos falar. Faça-vos ele capazes de receber e nos conceda com superabundância o que transmitir, para o bem de toda a Igreja. Parágrafo 2º.
perfeita igualdade nas pessoas da Santíssima Trindade, embora haja atributos peculiares em cada uma. Quando fixamos o olhar da mente, procurando entender a dignidade do Espírito Santo, não pensemos em algo de diferente da excelência do Pai e do Filho. A essência da Trindade Divina em nada entra em discrepância com sua unidade. Eternamente é o Pai genitor de seu Filho, eterno como ele. Eternamente o Filho é gerado, sem tempo, pelo Pai. Eternamente o Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho. Nunca o Pai foi sem o Filho. Nunca o Filho sem o Pai. Nunca o Pai e o Filho foram sem o Espírito Santo. Excluem-se todos os graus de existência, porque nenhuma pessoa é anterior, nenhuma posterior. A imutável divindade desta bem-aventurada Trindade é uma na substância, indivisa nas obras, concorde na vontade, idêntica no poder, igual na glória. Quando a Sagrada Escritura se exprime aparentemente discriminando por fatos ou palavras o que convém a cada uma das pessoas, a fé católica não se perturba, mas é esclarecida, porque, por palavras ou obras apropriadas insinua-se a verdade da Trindade. Mas, não divida o intelecto que o ouvido distingue. Efetivamente, fazem-se algumas atribuições ao Pai, outras ao Filho, outras ao Espírito Santo para não errarem os fiéis na confissão da Trindade. Sendo inseparável, não se entenderia que a Trindade, se ao falar não se fizessem distinções. A própria dificuldade de expressão, pois, induz nosso coração à inteligência, e a ciência celeste nos ajuda utilizando nossa própria fraqueza. Como na divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo não se deve pensar em singularidade ou em diversidade, pode-se simultaneamente apreender, de certo modo, a verdadeira unidade e a verdadeira Trindade, embora não seja possível proferi-las que simultaneamente. Parágrafo 3º. O Espírito Santo foi dado também no Antigo Testamento. Está implantada, caríssimos, em nossos corações a fé que nos leva a crer para a nossa salvação haver em toda a Trindade juntamente uma só virtude, uma só majestade, uma só substância, indivisível na ação, inseparável no amor, igual no poder, enchendo simultaneamente tudo, tudo contendo ao mesmo tempo. Aquilo que é o Pai, é também o Filho, e também é o Espírito Santo. A verdadeira divindade em nenhuma das pessoas pode ser maior ou menor. Deve ser confessada nas três pessoas de modo que a Trindade não comporte isolamento e a igualdade conserve a unidade. Mantendo firmemente, como dizia, caríssimos, tal fé, não duvidamos de que ao se difundir o Espírito Santo sobre os discípulos do Senhor no dia de Pentecostes, este fato não constituiu o comércio de seus dons, mas foi acréscimo da liberalidade, porque também os patriarcas, os profetas, os sacerdotes e todos os santos dos tempos anteriores foram santificados pelo mesmo Espírito. Sem a graça deste, nunca foi instituído sacramento algum, nem mistério algum celebrado. Sempre a mesma foi a virtude dos carismas, embora não idêntica à medida dos dons. Parágrafo 4º. Dado aos apóstolos, o Espírito Santo implora por nós. Os próprios santos apóstolos, antes da paixão do Senhor, não estavam privados do Espírito Santo, nem o poder, a virtude, estava ausente das obras do Salvador.
ao dar este último aos discípulos o poder de curarem as enfermidades e de expulsarem os demônios. São Lucas 10,19. Concedi-lhes, na verdade, o efeito de seu espírito, que impiedade dos judeus negava existir naquele que ordenava aos espíritos imundos, atribuindo os benefícios divinos ao diabo. Daí, merecerem tais blasfêmias com toda a razão a sentença do Senhor: todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Aquele que falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas a quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. São Mateus 12,31 a 32. Evidencia-se que não há remissão dos pecados sem a invocação do Espírito Santo, nem alguém pode sem ele gemer como convém ou orar como deve. Segundo diz o apóstolo, não sabemos o que devemos pedir como nos convém, mas o próprio Espírito implora por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,26. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12,3. Nada mais pernicioso, nem mortífero do que ser privado do Espírito Santo, porque nunca merecerá perdão quem é abandonado pelo intercessor. Por este motivo, caríssimos, em todos os que haviam crido no Senhor Jesus foi infundido o Espírito Santo, e os apóstolos haviam recebido também o poder de perdoar os pecados, quando após sua ressurreição, o Senhor insuflou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ficar-lhes-ão perdoados, aqueles a que os retiverdes, ficar-lhes-ão retidos. São João 20,23. Era, contudo, reservada a graça maior e inspiração mais abundante, a perfeição que seria conferida aos discípulos. Por ela aceitariam o que antes não haviam recebido e empregariam melhor o dom que haviam acolhido. Dizia, por isso, o Senhor: teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas por agora não estáis em condições de as compreender. Quando, porém, ele vier, o Espírito da verdade, guiar-vos-á por toda a verdade. É que não vos falará por si mesmo, mas falará de quanto ouve e anunciar-vos-á as coisas vindouras. Ele glorificar-me-á, porque receberá do que é meu para vos anunciar. São João 16,12 a 14. Parágrafo 5º. Não estavam em condições de compreender. Qual a razão por que o Senhor, ao prometer o Espírito Santo aos discípulos, tendo já dito: manifestei-vos tudo o que ouvi de meu Pai? São João 15,16. Acrescentou: teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas por agora não estáis em condições de as compreender. Quando, porém, ele vier, o Espírito da verdade, guiar-vos-á por toda a verdade. São João 16,12 a 13. Acaso quis o Senhor dar a entender que possuía uma ciência inferior ou que havia ouvido menos da parte do Pai do que o Espírito? Ele é a verdade, e o Pai nada pode dizer, nem o Espírito Santo ensinar sem o Verbo. Por isso foi dito: receberá do que é meu. São João 16,14. Porque ao dar o Pai aquilo que o Espírito Santo recebe, também o concede o Filho. Não devia, portanto, ser insinuada outra verdade, nem pregada outra doutrina.
Importava que aumentasse a capacidade dos discípulos e se multiplicasse a persistência daquela caridade que expulsa o temor e não receia o furor dos pesquisadores. Os apóstolos, repletos da nova abundância do Espírito, começaram a querer com mais ardor e poder com eficácia maior tudo isso, progredindo da ciência de mestres até a tolerância nos sofrimentos, já destemidos diante de qualquer tempestade. Pela fé calcavam as ondas do século e a soberba do mundo e desprezando a morte, levavam a todas as nações a verdade do Evangelho. Parágrafo 6º. Refutação dos maniqueus. Não acolhamos, caríssimos, com inteligência tarda ou ouvido distraído as palavras que o Senhor acrescentou. Falará de quanto houve e anunciar-vos-á as coisas vindouras. São João 16,13. Esta sentença, além de outras expressões da verdade a refutarem a impiedade dos maniqueus, abertamente prostra todas as doutrinas de tal falsidade sacrílega. Eles, para darem a impressão de seguirem um homem grande e sublime, acreditam que o Espírito Santo apareceu em seu mestre Manes e que o Paráclito prometido pelo Senhor não veio antes de nascer esse sedutor de infelizes. De tal modo o Espírito de Deus teria nele habitado que Manes não teria sido outra coisa senão o próprio Espírito que, pelo ministério da voz corporal e da língua teria ensinado toda a verdade a seus discípulos e revelado segredos que os séculos anteriores jamais haviam conhecido. A autoridade da pregação evangélica declara como isto é falso e vão. Manes, pois, é ministro da falsidade diabólica e autor de uma obscena superstição. Sua condenação tornou-se evidente quando, 260 anos após a ressurreição do Senhor, sob o consulado de Probe Paulino, engraçando já a 8ª perseguição contra os cristãos, milhares de mártires provaram com sua vitória a realização da promessa do Senhor. Quando vos tiverem levado diante deles, não vos dê cuidado que falareis ou que haveis de dizer. Ser-vos-á dado nesta hora o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Parágrafo 7º. É vão afirmar que a Igreja não possuía o Espírito Santo antes da aparição de Manes. Não podia ser diferido o cumprimento da promessa do Senhor por um intervalo de tempo tão grande, nem aquele Espírito de verdade rejeitado pelo mundo dos ímpios ser contido à efusão septiforme de seus dons, defraudando de sua inspiração tantas gerações da Igreja, até que nascesse o prodigioso porta-bandeira de torpes mentiras, ao qual nem sequer se pode atribuir exígua porção de inspiração divina. Pertence-lhe a essa parte do mundo que não pode receber o Espírito da verdade. Repleto do espírito do diabo resistiu ao Espírito de Cristo. Como o ensinamento do Paráclito fez os santos de Deus predizerem o futuro, ele, para que a sucessão dos acontecimentos não condenasse a sua falsidade, recorreu à imprudência de pretéritas fábulas sacrílegas. Como se a lei santa e as profecias divinamente inspiradas nada nos houvessem ensinado da eternidade do Criador e da ordem da criação, imaginou monstros de mentiras a se repelirem mutuamente ofendendo a Deus e injuriando as naturezas criadas no bem. A quem, enfim, havia de insinuar suas insônias senão aos estultos, inteiramente avessos à luz da verdade que, por causa da cegueira da ignorância onde apetites vergonhosos, não chegam às coisas sagradas, mas às execráveis,
as quais por pudor devemos calar, sendo já bem notórias pela confissão deles próprios. Parágrafo 8º. Quem nega a carne de Cristo, também há de negar que o Espírito foi dado à Igreja. Nenhum de vós, caríssimos, acredite que o autor de tamanha impiedade tenha recebido de algum modo o Espírito Santo. Nada obteve este homem do poder prometido e enviado por Cristo à sua Igreja. Diz o apóstolo São João, o Espírito ainda não viera, visto que Jesus não tinha sido ainda glorificado. São João 7,39. A ascensão do Senhor foi, pois, a razão de ser dado o Espírito. Necessariamente nega ter sido doado o Espírito quem não afirma que Cristo, verdadeiro homem, foi exaltado à seção à direita do Pai. Nós, porém, caríssimos, adotados pela regeneração do Espírito Santo para alcançarmos uma eternidade feliz de alma e de corpo, celebremos a festa sagrada de hoje com obséquio racional e casta alegria, confessando com o apóstolo São Paulo que o Senhor Jesus Cristo, subindo às alturas, levou cativos consigo, distribuiu dons aos homens. Salmo 67,19, 4,8. Seja o Evangelho de Deus pregado por todas as vozes humanas e toda língua proclame que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2,11. Parágrafo 9. O jejum é um dom do Espírito. Acrescentemos, caríssimos, a presente solenidade à devota celebração do jejum, em consequência de uma tradição apostólica. Também ele deve ser contado entre os grandes do Espírito Santo. Contra as atrações da carne e as insídias do diabo foram-nos concedidos os auxílios dos jejuns, com os quais, com o socorro de Deus, venceremos todas as tentações. Jejuemos, pois, quarta e sexta-feira e no sábado celebremos as vigílias junto do bem-aventurado apóstolo Pedro. Que ele patrocine nossas orações a fim de merecermos em tudo a misericórdia de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, nos séculos dos séculos. Amém. XV Sermão. Terceiro Sermão de Pentecostes. Parágrafo 1º. Superabundância de dons. A festa de hoje, caríssimos, celebrada em todo o orbe terrestre, foi consagrada pela vinda do Espírito Santo que, após a ressurreição do Senhor, no 50º dia, conforme era esperado, desceu sobre os apóstolos e sobre o povo fiel. Atos dos Apóstolos 2,1. Era esperado porque prometera ao Senhor Jesus que haveria de vir. São Lucas 24,49, 41,4. Não para começar a fazer dos santos a sua morada, mas a fim de inflamar os corações que já lhe eram sagrados com maior fervor e inundá-los mais abundantemente. Havia de acumulá-los de seus dons e não apenas iniciar a doação. Não era, pois, obra nova, mas liberalidade mais rica. A majestade do Espírito Santo jamais se separa da onipotência do Pai e do Filho, e as disposições universais do governo divino provêm da providência da Trindade toda.
Uma só é a benignidade da misericórdia, uma severidade da justiça. Nada se divide na ação, quando nada diverge na vontade. Aquilo que o Pai ilumina, ilumina também o Filho, ilumina o Espírito Santo. Embora seja uma pessoa enviada, outra aqui envia, outra aqui promete, simultaneamente se nos manifestam a unidade e a trindade. Se a essência possui a igualdade, sem admitir isolamento, entenda-se ser idêntica à substância, mas distinguirem-se as pessoas. Parágrafo 2º. Atribuições na obra de nossa redenção. Dispositivo de nossa redenção e razão de nossa salvação é realizar o Pai certas coisas, outras o Filho e outras propriamente o Espírito Santo, salva a cooperação da inseparável divindade. Se o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1,26. houvesse permanecido na dignidade de sua natureza, se não tivesse sido enganado pela fraude diabólica, nem se desviado, pela concupiscência, da lei que lhe fora imposta, o Criador do mundo não se teria feito criatura, o sempiterno não se teria sujeitado ao tempo, nem Deus Filho, igual a Deus Pai, teria assumido a natureza de servo e a semelhança da carne de pecado. Mas, uma vez que pela inveja do demônio a morte entrou no mundo, Sabedoria 2,24. e o cativeiro humano não poderia ser abolido a não ser que defendesse nossa causa aquele que, sem prejuízo de sua majestade, far-se-ia verdadeiro homem, sendo o único a não contrair o contágio do pecado. A misericórdia da Trindade distribuiu entre si a obra de nossa restauração, de modo que o Pai fosse aplacado, o Filho aplacasse, o Espírito Santo inflamasse. Era preciso ainda que também fizessem alguma coisa em seu próprio benefício os que haveriam de se salvar e convertidos de coração ao Redentor, escapassem da dominação do inimigo, porque, como disse o apóstolo, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas 4,6. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12,3. Parágrafo 3º. Em nada são atingidas a igualdade e a consubstancialidade. Se, portanto, caríssimos, orientados pela graça, conhecemos com fé e sabedoria o que em nossa restauração atribui-se propriamente ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, ou em comum às três pessoas, aceitaremos, sem dúvida, o que foi feito humilde corporalmente em nosso favor, sem nada pensarmos de indigno sobre a glória da única e mesma Trindade. Embora espírito algum seja capaz de compreender a Deus, nenhuma língua de discorrer sobre ele. No entanto, por mais que o intelecto humano atinja cerca da essência da divindade paterna, se não pensar simultaneamente o mesmo de seu unigênito ou do Espírito Santo, não é segundo a piedade que apreende, mas carnalmente demais tem o senso obscurecido e perde até o que parecia raciocinar de modo correto sobre o Pai. Abandona toda a Trindade quem não sustentar que nela há unidade. Não pode, absolutamente, ser um o que difere por qualquer desigualdade. Parágrafo 4º. Nada de semelhante na criação. Igualdade na Trindade.
Quando, portanto, para confessar o Pai, o Filho e o Espírito Santo aguçamos a mente, repelamos para longe do Espírito as realidades visíveis e as idades das naturezas temporais, para longe, os corpos que ocupam lugar e os lugares destinados aos corpos. Afaste-se do coração que se distende no espaço ou se encerra dentro de limites. Tudo o que não está sempre nem totalmente em toda parte. O conceito de divindade da Trindade não inclui a distância, nem procure graus. E quem pensar a respeito de Deus algo de mais adequado, não ouse negá-lo de uma das pessoas, como se fosse mais honroso atribuí-lo ao Pai e não ao Filho e ao Espírito Santo. Não é piedade preferir o Pai ao unigênito. Ofensa infligida ao Filho é injúria feita ao Pai. O que se suprime em um, a ambos se subtrai. Comum é neles a eternidade e a divindade. Não se considere inferior a si próprio, ou se melhorou por adquirir para si um ser que antes não era seu. Parágrafo 5º. Alegria dos discípulos por causa da ascensão. Disse, em verdade, o Senhor Jesus a seus discípulos, conforme foi proclamado na leitura evangélica: se me amasses, alegrar-vos-ias por eu ir ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. São João 14,28. Mas, aqueles ouvidos que ouviram com maior frequência, eu e o Pai somos uma só coisa. São João 10,30. E ainda, quem me vê, vê também o Pai. São João 14,9. Entenderam-no sem estabelecer diferenças na divindade e não referiram a passagem àquela essência que sabiam ser com o Pai eterno e da mesma natureza. Aqui se indica a elevação do homem na encarnação do Verbo também aos santos apóstolos que, perturbados com o anúncio da partida do Senhor, são estimulados a uma eterna alegria por causa do acréscimo de honra à sua pessoa. Se me amasses, alegrar-vos-ias por eu ir ao Pai. São João 28. Isto é, se visseis com perfeita ciência a glória que vos é conferida, porque eu, gerado de Deus Pai, também nasci como homem de uma mãe, invisível como sou, mostrei-me visível, eterno na natureza de Deus, assumi a natureza de servo, havias de alegrar-vos por eu ir ao Pai. Tudo isto vos presta esta ascensão a vós e a humilde condição de vossa natureza em mim é alucinada acima de todos os céus, até ser posta à direita do Pai. Eu, porém, que sou com o Pai o que o Pai é, em si mesmo, permaneço inseparável do genitor e assim, vindo de junto dele até vós, dele não me aparto, como também, voltando a ele, não vos deixo. Alegrai-vos, portanto, por eu ir ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. Uni-vos a mim e tornei-me filho do homem a fim de que possais ser filhos de Deus. Daí, embora eu seja um, possuindo ambas as naturezas, enquanto me conformo à vossa, sou menor que o Pai, enquanto, porém, não me separo do Pai, sou maior do que eu mesmo. A natureza, pois, que é menor que o Pai, vai ao Pai, para que esteja a carne, onde o Verbo sempre está. Numa fé única, a Igreja Católica confessa ser menor segundo a humanidade quem ela acredita ser igual ao Pai pela divindade. Parágrafo 6º. 3 pessoas, uma essência, uma operação. Seja desprezada, portanto, caríssimos, avance-a malícia herética que se ilude com a interpretação errônea desta sentença. Tendo dito o Senhor, tudo quanto o Pai tem é meu. São João 16,15.
Ela não compreende que está tirando ao Pai tudo o que ousa negar ao Filho e assim erra em relação à humanidade, julgando faltar ao unigênito os bens paternos, uma vez que assumiu os nossos. A misericórdia de Deus não lhe diminui o poder, nem a reconciliação da criatura amada torna-se imperfeição da glória eterna. Aquilo que o Pai possui tem-no igualmente o Filho, e o que tem o Pai e o Filho, também o possui o Espírito Santo, porque a Trindade toda simultaneamente é um só Deus. Não descobriu este dogma de fé a sabedoria terrena, nem foi a opinião humana que a tal crença persuadiu. Ensinou o próprio Filho unigênito, o próprio Espírito Santo instituiu. Deste último, nada se pense de diferente do Pai e do Filho, porque apesar de não ser o Pai, nem o Filho, no entanto não se separa do Pai e do Filho. Ele é na Trindade uma pessoa, mas possui uma só substância na divindade do Pai e do Filho. Esta substância tudo enche, tudo contém, e com o Pai e o Filho governa o universo, a qual são tributadas honra e glória nos séculos dos séculos. Amém.